Era uma vez em que o tempo era exclusivamente o domínio do nosso poderoso Criador. Entretanto, nos dias atuais, alguns cientistas imprudentes estão se aventurando no território a combinar diferentes animais para criar novos e bizarros híbridos, por meio da engenharia genética. Surpreendentemente, existem cerca de animais criados por cientistas que parecem quase inacreditáveis. A quimera do corpo humano. Antes de tudo, é importante esclarecer que não se trata de criatura com descendentes de porco e humano. Na verdade, é um processo que demonstra a possibilidade de células humanas e porcinas trabalharem juntas. Eles se desenvolveram em algo especial, no campo da medicina. A escassez de órgãos humanos é uma realidade trágica, resultando em muitas mortes de pacientes que necessitam de transplante. Para enfrentar esse desafio, cientistas têm pesquisado a possibilidade de introduzir células humanas em animais, como a dos porcos, para que esses animais possam desenvolver órgãos humanos que posteriormente poderiam ser utilizados para transplantes. Embora órgãos completamente ainda não tenham sido desenvolvidos, as células humanas introduzidas nos porcos têm mostrado resultados promissores, crescendo e funcionando adequadamente. Em outra nota, um cientista compartilhou uma imagem verdadeiramente horrível na internet, alegando ser genuína, que ele próprio a capturou. De acordo com a história, ele cruzou um rato com a cobra, criando uma criatura totalmente nova. Essa imagem gerou muitos debates e discussões, mas a autenticidade e as motivações dos cientistas permanecem incertas, já que eles não têm sido receptivos para esclarecer os detalhes. É importante lembrar que essas práticas científicas podem levar a questões éticas e morais, mas também têm um potencial de trazer avanços significativos para a medicina e salvar vidas. Como sempre, convidamos você para compartilhar sua opinião sobre esse assunto usando a hashtag Mundo Extraordinário. Comente abaixo e deixe-nos saber o que você pensa sobre essa experiência inovadoras. Vamos falar sobre a fusão bastante curiosa, o peixe chiclete papagaio de sangue. Essa criatura é resultado de combinação genética do Midas chiclete com o chiclete ruvio, um papagaio de sangue. Inicialmente pode parecer uma mistura interessante, mas o resultado não é tão promissor, dependendo do que é feito com ela. Essa fusão genética proporcionou ao peixe uma combinação de características físicas que compromete sua capacidade de prosperar. Por exemplo, o papagaio de sangue tem uma boca extremamente pequena, o que não pode ser um problema em algumas situações, mas o caso desse peixe é tão diminutivo que esse não consegue se alimentar adequadamente para sobreviver. Isso é uma desvantagem significativa. Devido a essas questões, há ativistas que estão tentando boicotar a criação e venda desse peixe em pet shops. Eles argumentam que a espécie não deve ser mantida em cativeiro, considerando a dificuldade de enfrentar e sobreviver. Comportamento como coambiente é um ecossistema aquático. No entanto, apesar dos problemas, muitas pessoas valorizam a presença desse peixe por singularidade e comportamento coabitante. As abelhas assassinas, também conhecidas como as abelhas africanas, são um exemplo de demonstração de séries perigosas associadas à criação de animais híbridos. Inicialmente, a intenção por trás da fusão das certas subespécies de abelhas era a produção de mel. Planejava-se enviar essas abelhas para lugares como o Brasil para aumentar a produção de mel na região. No entanto, o que não foi considerado adequadamente foi o fato de que as abelhas não se adaptariam bem ao calor do Brasil, um ambiente muito quente para elas. Como resultado, alguns enxames de abelhas escaparam e migraram da América do Sul para a América Central e em seguida para a América do Norte, onde suas características foram extremamente piores de maneiras possíveis. As abelhas africanas têm um comportamento agressivo e não gostam de ser incomodadas. Quando se sentem ameaçadas, elas atacam em grupo, picando as pessoas para afastá-las de suas colmeias. Isso resultou em vários incidentes, incluindo casos de morte. As abelhas africanas são verdadeiramente perigosas e a história comprova o risco que elas representam. O azul belga é uma raça de gado muito especial, resultado de um processo de reprodução híbrida seletiva. Durante o século XIX, algumas vacas de linhagem única foram exportadas do Reino Unido para a Bélgica. Chegando lá, elas foram cruzadas com a população local de gado, buscando melhorar a qualidade e o tamanho da criação dos gados dos países, uma prática que também foi realizada em muitos outros países. Com alguns ajustes finos ao longo do tempo, a Bélgica conseguiu desenvolver a raça excepcional, conhecida como azul belga, o que torna um gado tão notável e tão incrível sem conferência de musculatura, sendo caracterizado como um duplo musculoso,
Devido a seu tamanho volumoso, essa característica muscular é altamente valorizada, especialmente quando se trata de gado, pois resulta em uma carne de qualidade superior. Pesquisas indicam que o azul-belga possui uma gene que suprime a produção de uma proteína que normalmente inibe o crescimento muscular a partir de um certo ponto. Esse gene peculiar permitiu que essa raça desenvolvesse notável musculatura que distingue. Embora possa parecer uma intensivão forçada, é considerada uma abordagem menos ofensiva quando comparada às outras técnicas utilizadas na criação de animais para aprimorar suas características e pode ser considerada meia natural. Assim, o azul-belga é consistível notável em termos de aprimoramento genético para melhorar a qualidade de criação de gado, que evolui ao longo do tempo a partir de algumas vacas especializadas trazidas da Inglaterra, para ser uma raça mais apreciada na Bélgica e em outros lugares. As cabras de seda de aranha são um exemplo interessante de criação híbrida com um propósito claro. Embora pode parecer estranho ao princípio, faz bastante sentido quando compreende a motivação por trás desse projeto. Normalmente, as aranhas produzem seda em incrível resistência, podendo até mesmo ser forte e aço quando tecida de maneira correta. No entanto, as aranhas não produzem uma seda com grande quantidade e em velocidade suficiente para tornar a produção comercial inviável. Para acelerar o processo e obter maiores quantidades de seda, a ciência teve uma ideia engenhosa: usar cabras e sim, você leu corretamente, cabras. Os cientistas injetaram certo gene de aranha no útero de cabras para que o leite que elas produzem contivesse seda. Ao repetir esse processo com várias cabras, foi possível obter uma quantidade significativa de seda através do leite produzido por elas. Dessa forma, a produção de seda se tornou mais prática e acessível para o uso de fabricantes de bagagem, armaduras corporais e outros produtos que requerem alta resistência. Às vezes é curioso as pessoas se perguntarem o que aconteceria se misturasse diferentes espécies do mesmo animal. Isso é exatamente o que aconteceu com a espécie de piton, conhecido como superbola pitão. Também chamada de espécie projetada, pois os cientistas também estão misturando e combinando a gene desses pitons para ver novas características que possam surgir. Embora alguns possam ficar animados com a ideia de criar cobras com aparência única, há um custo para esse tipo de manipulação genética, e não estou falando de dinheiro. Na verdade, demorou anos para que o grupo de filhotes de pitons reais nascesse, e mesmo assim eles enfrentaram dificuldade. Esses animais lutaram para sobreviver porque, embora seja possível misturar espécies, isso não significa que seja prática benéfica para os animais. Às vezes, a manipulação genética pode levar ao enfraquecimento da espécie, tornando menos adaptada para o meio ambiente e, em consequência, menos capaz de sobreviver. Em relação ao superbola pitão, o estudo afirma que ela possui certas vantagens sobre seus pais, como uma dieta mais ampla e a capacidade de se reproduzir em uma idade mais precoce. No entanto, é importante questionar se que a cobra projetada é realmente uma boa ideia. Vamos falar sobre as zebroides, um termo usado para referir qualquer animal que seja resultado de zebra cruzada com outra espécie. Um exemplo disso é a zorse, que é resultado de cruzamento entre cavalo macho e uma zebra fêmea, daí o nome zorse. Os zorses exibem uma aparência uma combinação única de zebra e cavalo, pois corpo parecido com o cavalo, mas distinto da listada de zebra. A coloração semelhante a um cavalo. Além disso, observou que os zorses herdam certa resistência à presença da zebra, o que torna mais adequadamente parte de certas situações comparado com o cavalo comum. Essas misturas podem ser curiosas e intrigantes, apresentando característica única, em alguns casos vantagens específicas. No entanto, é difícil não achar estranho observar mais tais animais híbridos. Essas fusões não são facilmente alcançadas e certamente requerem esforço e dedicação para reunir essas espécies diferentes. Vamos falar sobre a alegre. Um fascinante fusão realmente funciona com uma forma surpreendente. O ligre é uma criatura resultado do cruzamento de um leão macho e uma tigresa fêmea. Embora o oposto, o leão fêmea e tigre macho, também seja possível, o resultado de combinação é um grande felino que supera o tamanho tanto do leão quanto uma tigresa por ampla margem. Os ligres são verdadeiramente gigantescos, com uma média de 12 pés de comprimento e animais muito pesados. Apesar disso, sua grandiosidade não impede serem ágeis, sendo capaz de correr impressionante 30 milhas por hora no solo. Isso mesmo, esses animais são tão grandes que são capazes de atingir a velocidade de 35 milhas por hora, tornando verdadeiramente predadores formidáveis. Apesar das características notáveis do ligre, é importante mencionar que existem apenas alguns desses animais no mundo. Geralmente eles não são nascidos por um acidente.
ou por vontade do humano ao cruzar leão com trigueza. Na natureza é improvável que você encontre ligres, mas em cativeiros com zoológicos, ocasionalmente há milhares dessas criaturas únicas. O famoso ligre chamado Hércules detém um recorde mundial com o maior do seu grupo. Em suma, o ligre é uma mistura notável de dois grandes felinos, resultando em uma espécie singular que surpreendente e pelas dimensões de habilidade fica impressionante. No entanto, é importante lembrar que, apesar de fascinantes, esses híbridos são uma ocorrência natural comum e deve ser tratado com cuidado e respeito. Ao falar do jipe, um exemplo surpreendente da natureza que pode apresentar situações únicas. O termo jipe vem da combinação do goat, cabra, e sheep, ovelha, o que pode parecer um nome estranho, mas representa exatamente esse animal. É uma mistura de cabra e uma ovelha. Na Irlanda, um fazendeiro ficou perplexo quando percebeu que uma cabra havia se acasalado com uma ovelha. O fazendeiro tinha visto algo assim antes, especialmente considerando que sua família estava envolvida na criação de ovelhas por várias gerações. O resultado desse inesperado cruzamento foi o nascimento do jipe. Esse animal foi verdadeiramente surpresa, pois não só nasceu saudável, mas também mostrou claramente os efeitos de genes mistos que possui. Embora tivesse nascido ao mesmo tempo com outros cordeiros, o jipe se destacou por sua velocidade comum, sendo mais rápido do que seus irmãos. O jipe é uma ocorrência rara e normalmente tem vida curta, desaparecendo ainda jovem. No entanto, a sua existência é algo verdadeiramente especial, o que faz contemplar a diversidade e a capacidade de surpreender o reino animal possui. Vamos falar sobre o Wolffinch. Uma criação verdadeiramente trabalho com ocorre quando golpeia o nariz de girafa e se cruza com a falsa baleia assassina. À primeira vista, essa conversão parece aleatória, mas há certas razões por trás dela. Tanto o golfo nariz de garrafa quanto a falsa baleia assassina vivem em águas tropicais e têm comportamento de agrupamento que possibilitam acasalamento entre eles. E a partir desse encontro surge o Wolffinch. Embora exista relatos que as pessoas dizem que o Wolffinch na natureza não há evidência confirmada disso, atualmente o único Wolffinch confirmado no mundo está no zoológico, e acredita que esse híbrido seja muito raro. Ao final da lista de híbridos do mundo, é inevitável se questionar sobre a variedade e a peculiaridade de suas criações, sejam elas naturais ou realizadas por intervenção humana. Alguns desses animais híbridos podem causar estranha ou nojo, enquanto outros despertam interesse. A curiosidade dessas espécies únicas é que nos leva a explorar e aprender sobre o animal mundo. E se você encontrou algum desses híbridos interessante, deixe a sua opinião no comentário abaixo. E não deixe de conferir outros conteúdos interessantes que estão sendo exibidos na tela. Até a próxima.